Se os irmãos olharem, aí versículo 20 eu mencionei, o vocábulo presente, que significa oferta, usado especialmente para ofertas de cereal no Antigo Testamento. Também o verbo aplacar, que significa fazer expiação, aparece no versículo 20. No capítulo 33, na sequência da história, aparece mais um termo cultual. Não é por acaso isso. Vejam 33, versículo 10. Diz assim o versículo 10. Mas Jacó insistiu, aqui ele já falando com seu irmão Esaú. Mas Jacó insistiu, não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente. Porquanto vi o teu rosto, como se tivesse contemplado o semblante de Deus. E aí vem um termo cultual. E te agradaste de mim. Outro termo cultual. O Senhor se agradou daquela oferta. Por que esses termos cultuais estão aqui? Bem, uma forte suspeita é a seguinte. Guardem isso, porque isso é uma lição importante para nós. A impressão que nós temos aqui é que quando nós trabalhamos para fazer as pazes com os nossos irmãos, nós estamos realizando um culto de adoração a Deus. Mas isso dá a postura de pacificação e de reconciliação uma dimensão jamais sonhada. Parece ser isso. E o Novo Testamento parece fortalecer essa ideia. Quando nos reconciliamos com os nossos irmãos, Deus se agrada disso, como se isso fosse um culto de adoração a Ele. Os atos que eu realizo, no trabalho, no meu esforço para restabelecer a paz com os meus irmãos, os esforços que eu realizo nesse sentido, são vistos por Deus como um culto prestado a Ele. Não é só uma questão de paz social. Não é só uma questão de convívio social tranquilo. Transcende a realidade social e atinge realidades espirituais. Quando eu trabalho para fazer as pazes com o meu querido, meu familiar, como aqui no caso, com os meus irmãos da igreja, com alguém, eu estou realizando gestos de adoração a Deus. Vocês percebem como ações como essa são revestidas de uma importância muito maior a partir de uma lição como essa? E é interessante, porque o Novo Testamento parece fortalecer isso. Irmãos, isso é tão sério, que isso me assusta um pouquinho até. Eu fico até um pouco assustado. Porque essas medidas, sendo medidas cultuais, isso de certo modo me obriga, eu sou um adorador. Eu tenho que trabalhar nesse sentido. Porque eu sou um adorador, é claro, muitas vezes não vou conseguir fazer isso. Muitas vezes Esaú não quer. Muitas vezes Esaú rejeita o presente. Muitas vezes Esaú rejeita a aproximação. Mas pelo menos os gestos que eu realizei na busca da paz, esses gestos, o Senhor vê e considera esses gestos de culto, gestos de adoração. Parece que o Senhor Jesus quis ensinar isso em Mateus 5. Mateus 5. Vejam o que diz Mateus 5. Mateus 5, versículos 23 e 24. Diz assim. Vejam. Se pois, 5:23. Se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, é um gesto de culto. Você vai até o templo, aqui o templo judaico, que existia na época, e você oferece no altar ali, você oferece a sua oferta, o seu presente. E ali, enquanto estiver fazendo isso, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ele vai dar uma orientação para que o seu ato cultual seja completo. Ele diz, olha, você vai deixar a sua oferta lá, sem problemas, mas o seu ato cultual tem que ser completo. E ele prossegue, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Ou seja, realize um gesto de adoração completo. Fazer as pazes com seu irmão compõe o ato de adoração. Parece que Jesus conhecia Gênesis 32. Parece que a lição
a lição sussurrada. Porque o que nós vemos em Gênesis 32 é uma lição sussurrada. O autor, em Gênesis 32, eu uso muito essa expressão aqui, os irmãos já conhecem meu vocabulário aqui na pregação. O autor bíblico, ele sussurra lições, usando palavras específicas que sutilmente vão construindo essas lições em nós. O trabalho do pregador é resgatar isso. Os irmãos não têm acesso ao texto hebraico. Então o pregador tem que fazer isso. O pregador tem que fazer com que esses sussurros do escritor cheguem aos irmãos. E é o que eu tenho que fazer aqui. Então, essa lição é sussurrada em nossos ouvidos por meio do vocabulário usado pelo escritor. Mas quando chegamos no Novo Testamento, o autor não sussurra mais. Ele grita. Ele diz, deixa a sua oferta aí, reconcilie-se com seu irmão. E aí o seu culto será completo. Reconciliar-se com o irmão abrange, envolve, está implícito num culto completo. E mais uma vez, isso é trazido para nós. Meu Deus, eu quero ser um adorador pleno. Eu quero. Me ajuda a ter humildade, generosidade, a ter essa disposição toda de Jacó para me reconciliar com meu irmão, porque isso não é só uma questão social. Essa é uma questão cultual. E eu sou o seu adorador. Eu quero cultuar o Senhor plenamente.